Neste trimestre, no painel da Escola Sabatina, estamos estudando um tema maravilhoso: o amor e a justiça de Deus. A lição 3 de hoje é ser agradável a Deus. Se você tiver sua Bíblia e uma caneta e papel disponíveis, você vai precisar deles. E se ainda não tem seu guia de estudo bíblico para adultos, acesse 3abnsabbathschoolpanel.com, clique no link e baixe um. Ou vá a uma igreja adventista do 7º dia mais próxima. Eles ficarão felizes em compartilhar o trimestral com você. Agora junte-se a nós. Vai ser um momento emocionante. Olá, sou Shelley Quinn. Estamos tão felizes por você se juntar a nós para o painel da Escola Sabatina da Rede 3ABN. Hoje é a lição 3, ser agradável a Deus. Todos queremos saber como fazer isso. Se você gostaria de obter uma cópia das notas dos nossos painelistas, tudo o que você precisa fazer é visitar o site 3abnsabbathschoolpanel.com e inscrever-se. Assim que você se inscrever, continuará recebendo-os. Agora, deixe-me apresentar a família 3ABN. Aqui está o pastor Jinzy. Obrigado. É uma bênção estar aqui. Tenho segunda-feira cheio de alegria. Essa vai ser boa. E o professor Perim? Sim, eu tenho a lição de terça-feira que é agradar a Deus, ponto de interrogação. E minha querida irmã em Cristo, Gil Morricone. Obrigado, Shelley. Na quarta-feira vamos estudar pedras vivas. Isso soa como uma lição maravilhosa. E depois, o pastor James Rafferty. É bom estar aqui, Shelley. Tenho a lição de quinta-feira para finalizar. Um objetivo digno. Você gostaria de fazer nossa oração inicial? Claro. Pai Celestial, quero apenas agradecer novamente por esta oportunidade de estudar a Tua Palavra. Quero agradecer por cada um dos telespectadores que estão nos ouvindo. Quero pedir uma bênção sobre eles, sobre nós, guiando e direcionando nossos corações para o céu. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesta lição, estamos estudando o amor e a justiça de Deus em geral. Esta é a lição 3, para agradar a Deus. Isso era algo que me incomodava muito. Eu achava que não podia agradar a Deus. Deixe-me ler uma das minhas escrituras favoritas. É o nosso texto para memorizar. Sofonias 3:17. O Senhor seu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria. Renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Isso é Sofonias 3:7. No hebraico, a palavra regozijar é usada para descrever um bezerro que está sendo solto do seu estábulo, girando e levantando as patas. Aqui eu tinha essa ideia de Deus como um severo capataz quando eu estava crescendo e não achava que poderia agradá-lo. E o quê? Eu me sentia tão indigna do seu amor. O que o Senhor me mostrou é algo que Ele me disse para compartilhar frequentemente com os outros. E é simplesmente isto: você não vale menos para Ele do que o preço que Ele pagou para salvá-lo. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Isso mesmo. Primeira Epístola de Pedro 1, 18 e 19. Você não foi redimido de sua conduta fútil transmitida pela tradição de seus pais, não com coisas corruptíveis. Você foi redimido não com coisas corruptíveis como prata e ouro, verso 19, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha ou defeito. Nosso Salvador impecável o achou tão valioso que morreu em seu lugar. Então, não importa o quanto fomos corrompidos pelo pecado, não importa quão maus somos, Ele veio salvar o mundo, oferecer justificação pela fé a
todos. Então, lembre-se disso. Ele veio para nos salvar de nossos pecados e não nos nossos pecados. E uma vez que você aceitou Cristo como seu Salvador, aqui está algo em que você pode confiar. E isso está em Filipenses 1,6. Ele completará a boa obra que começou em você. Eu vou ler o Salmo 147, versículo 11. Eu acho que usei isso na última lição, mas diz algo sobre o coração de Deus. Aqui diz que o Senhor se agrada, ele se alegra naqueles que colocam sua esperança em seu amor infalível. Onde está a sua esperança? Eu sei que para mim, agora que entendo o amor de Deus, você sabe, nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. E agora que entendo o seu amor, meu coração transborda. Ouçam o que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23 e 24. Ele diz: agora que o Deus da paz vos santifique completamente. Ser santificado significa remover você do pecado, separá-lo para os seus propósitos. Que o Deus da paz mesmo te santifique completamente. Ele realiza essa obra em nós, purificando nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações. E então, continua dizendo que podemos ser preservados irrepreensíveis, sem mancha, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele termina no versículo 24 dizendo: aquele que o chama é fiel e também o fará. Você pode colocar sua esperança, sua expectativa em Deus e saiba que ele cumprirá seus propósitos na sua vida. Então, a lição de domingo é mais valiosa do que você pode imaginar. Já discutimos isso, mas vale a pena repetir. Deus é amor. É o que diz primeiro João 4, 8. Não é apenas que ele é amoroso. Isso não é apenas um sentimento. A natureza de Deus é amor. O amor não pode pecar. O amor o separa do pecado. O amor não faz mal. Agora, na lição anterior, vimos que Deus ama todas as pessoas, até mesmo o pior dos pecadores, o pior dos malfeitores. Porque Ele nos ama. Ele odeia o que o pecado faz para nos prejudicar. Vamos olhar para a nossa lição de hoje. Está em Lucas 15, 11 a 32. Há a parábola do filho pródigo. E vou apenas ler o resumo do guia de estudo aqui. Mas isso revela a compaixão e o amor de Deus. E eu não poderia resumir isso melhor. Então, aqui está a citação deles. Nesta história que Jesus conta, o filho do homem pediu sua herança antecipadamente, efetivamente, rejeitando o pai e a casa de seu pai. Então, o filho pródigo vai embora. Ele desperdiça sua herança, ele é reduzido à pobreza. E ele, na verdade, vou acrescentar isso, essa é a minha percepção. Ele se vê cuidando dos porcos. Ele está alimentando os porcos e invejando o que estão comendo no coxo. Então, de repente, ele se lembra e percebe que os servos de seu pai têm mais do que comida suficiente. Então, ele decide voltar para casa e ele tem esperança que seu pai o receba e o deixe ser servo em sua casa. O que se segue é tão poderoso. Alguns pais afastariam um filho assim. Talvez eles dissessem: ei, você pegou sua herança, você se desligou da minha casa, você fez a sua cama, agora deite nela. Você não tem mais um lar aqui. E para algumas pessoas, essa é uma resposta lógica. Na visão de alguns pais humanos, talvez você pensasse: cara, ele foi longe demais. Mas é assim que Deus se sente.
Ele vai nos mostrar que nos aceitará de volta em sua casa, mesmo como um filho. Então, na parábola, o pai, que representa o próprio Deus, não responde de forma negativa. Em vez disso, Lucas, capítulo 15, versículo 20, diz que, quando o filho pródigo ainda estava longe, seu pai o viu e teve compaixão. Se ele estava ainda longe, eu assumiria que o pai estava olhando o horizonte diariamente, esperando, orando para que seu filho retornasse. E o que o pai fez? Ele correu e abraçou-o, beijando-o. Era considerado indigno para um chefe de família correr. Então, aqui ele está correndo para encontrá-lo. E o pai, em sua grande compaixão, o reintegra à família, até mesmo organizando uma celebração em sua homenagem. Ele faz uma festa para ele, e isso simboliza como Deus se sente. Você sabe, a Bíblia diz que há mais alegria no céu quando um único pecador retorna ao rebanho. Isso mostra a grande compaixão que Deus tem por pessoas desviadas. Ele se alegra até mesmo quando uma única pessoa retorna para casa. Que imagem de Deus! Aleluia! Então agora vamos olhar Lucas 15, versículos 25 a 32. Vamos ler esta parte porque é interessante. O filho mais velho ouviu as festividades. Ele voltou para casa para descobrir por que o pai está dando uma festa. E o pai explica: seu irmão voltou para casa são e salvo. Qual é a reação do filho mais velho? Ele está com raiva. Ele aponta que sempre obedeceu aos mandamentos de seu pai, mas seu irmão tinha acabado de sair e devorou a herança, gastando com prostitutas. E o filho diz: veja o que você está fazendo por ele. Eu sempre obedeci. Você nunca me deu uma festa. Sabe de uma coisa? Esse tipo de rivalidade entre irmãos é fácil de entender. Sabe, é baseado pelo menos em parte na justiça, não é? Lucas 15, 31. O pai disse ao filho mais velho: filho, você está sempre comigo. Tudo que tenho é seu. Era certo que devíamos nos alegrar, porque seu irmão estava morto e reviveu. O que estava perdido agora foi encontrado. Olha, você pensa sobre isso. Temos uma herança que está guardada no céu. Se estamos em Cristo, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Jesus. Então, o que esta parte da história nos ensina sobre a reação do irmão? Conceitos humanos de justiça não começam a captar a profundidade do amor de Deus. Este é o Evangelho. Você sabe, este é o Evangelho que estamos estudando neste trimestre inteiro. O amor de Deus e a justiça, a sua justiça plena. Na parábola, o filho pródigo está em desespero, faminto. Ele caminhou debilmente em direção ao pai. O pai correu para encontrá-lo no caminho e colocou sua melhor veste sobre ele. E quando nos voltamos para Jesus, não importa quão doente de pecado nossa condição esteja, adivinhe, ele coloca sua túnica de justiça em nós. Ele sai correndo, nos abraça com braços amorosos e nos reconcilia de volta para a família. Amém. Louvado seja o Senhor. Que encorajamento. Eu realmente gostei disso. Bem, meu nome é John Dinsey e agora estamos na parte da lição de segunda-feira, regozijando com alegria, e a lição diz: por mais difícil que seja para nós imaginar, Deus considera cada pessoa de valor incalculável. Isso é você, isso sou eu, isso é incrível. É por isso que ele se regozija pela salvação de até mesmo uma única alma. Que pensamento incrível. A lição nos orienta a ler Sofonias, capítulo 3, versículo 17. A irmã Shelley já leu, mas vou ler de novo para captar mais algumas pepitas preciosas.
Vamos começar em Sofonias, capítulo 3, versículo 14. Canta, ó filha de Sião, grita, ó Israel. Alegra-te e regozija-te de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Por quê? O Senhor afastou os teus juízos. Ele expulsou o seu inimigo, o rei de Israel. O Senhor está no meio de você. Você não verá mais desastres. Isso está falando sobre uma libertação. Isso está falando sobre Deus entrando e resgatando o seu povo. Mas observe aqui que diz que ele tirou os seus julgamentos. Por causa do que fazemos, às vezes sofremos, mas o Senhor providencia para que ele possa remover essas coisas e nos aliviar. Por causa dos nossos pecados, Jesus tomou o nosso lugar e não precisamos sofrer a punição pelo pecado. O salário do pecado é a morte. Isso é o que a Bíblia nos diz. Agora vamos em frente e vamos para o versículo 16. Naquele dia se dirá a Jerusalém: Não temas, Sião, não deixes que as tuas mãos sejam fracas. Verso 17, o Senhor, seu Deus, está no meio de você, o poderoso salvará. Ele se deleitará em você com alegria, ele te acalmará com seu amor. Ele se alegrará por você com cânticos. Palavras lindas, palavras lindas. Vou ler para vocês a versão New King James. Agora vou para a versão King James. Note como está escrito aqui. O Senhor teu Deus no meio de ti é poderoso. Ele salvará, ele se alegrará em ti com júbilo, ele descansará em seu amor, ele se regozijará em ti com cânticos. É muito belo considerar Deus como ele te resgatou. Ele está cantando sobre resgatar você porque ele está tão feliz. Se ele se alegra com felicidade. Agora vamos dar uma olhada nesta parte onde diz que ele descansará em seu amor. Ele descansará em seu amor. E é muito interessante. Ao pesquisar isso, fala sobre descansar, mas fala sobre um descanso no amor como em supremo deleite. Finalmente eu resgatei, eu tenho você. E é como se ele estivesse desfrutando silenciosamente, satisfeito. Eu te resgatei, você é meu e você está seguro. E é isso que somos quando o Senhor nos resgata. Estamos seguros e nada pode nos ferir, nada pode nos atingir, a menos que o Senhor permita por alguma razão enquanto estamos nesta terra. E se o Senhor permite algo, é segundo Romanos capítulo 8, versículo 28, é para o nosso bem, para o nosso próprio bem. Vamos em frente, considerar a música do Senhor. Sabe, eu já ouvi pessoas cantando músicas de alegria e há uma felicidade, há uma alegria sobre isso por causa do que quer que tenha causado essa alegria. E Deus, é claro, vemos que Jesus conta uma parábola sobre a ovelha que fugiu e foi resgatada. Da mesma forma como Deus se alegra mais com um pecador que se arrepende do que com 99 que não precisam de arrependimento. Existe alegria. Não só o Senhor tem alegria, os anjos têm alegria. Todo o céu se alegra quando alguém é resgatado. Eu simplesmente louvei ao Senhor no último sábado. Estava conversando com alguém e essa pessoa me disse: estou de volta para o Senhor, e dava para ver o brilho nos olhos desta senhora ao me contar que está de volta com o Senhor. Louvado seja Deus por isso. Isaías capítulo 62, versículo 5. Note as palavras aqui. Pois como um jovem se casa com uma virgem, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra com a noiva, assim teu Deus se alegrará contigo. Considere a imagem pintada ali, como um noivo com sua noiva se regozijando. Deus se alegra sobre ti. A mesma ideia é apresentada em Isaías 65, versículo 19. E eu me alegrarei em Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e a voz do choro não será mais ouvida nela, nem a voz do pranto. Esta é uma imagem aqui na terra, mas também é uma imagem daquele tempo, como está escrito em Apocalipse 21. Quando não houver mais lágrimas nos nossos olhos, nem mais choro, nem mais sofrimento, nem mais morte. Por quê?
Porque Deus acabou com as coisas antigas. Quais são essas coisas antigas? Tudo nesta terra que estamos enfrentando hoje. Elas desaparecerão. Todas aquelas coisas que causam sofrimento ao povo de Deus, Deus as removerá. Louvado seja o Senhor por isso. Agora vou ler Lucas, capítulo 15, versículo 7. Eu vos digo que da mesma forma haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Dedique um momento para meditar sobre o pensamento de que Deus se alegra por você e canta por resgatá-lo. Porque nós entendemos que o diabo está por aí procurando a quem possa devorar. É como se o leão estivesse prestes a nos morder e o Senhor nos resgata e se regozija e se satisfaz com esse resgate porque você se permitiu ser resgatado. Você sabe que algumas pessoas vão por aí e é como se não quisessem ser resgatadas. Elas não entendem que Deus tem coisas maiores do que podemos imaginar, que estão nessa terra. Por isso, eu sempre considero o Salmo 34, versículo 8, provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Eu li para vocês da lição Sofonias 3,17, que mostra enfaticamente o deleite de Deus sobre o seu povo redimido. Praticamente cada palavra para alegria e deleite na língua hebraica está embutida neste único versículo descritivo do deleite de Deus sobre o seu povo redimido. É quase como se nenhum dos termos por si só fosse suficiente para descrever a grandeza da alegria de Deus naquele dia. E lemos também que Deus está no meio dela. Isso indica que Deus vai afastar, lutar contra qualquer um que tentar vir contra você. Acho que fizemos isso em outra lição. Temos Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te reunir como uma galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas. E houve um tempo quando tínhamos galinhas na nossa casa e uma das galinhas decidiu se esconder. Não conseguimos encontrá-la. E por um tempo, mas alguns dias depois, havia cerca de 13 pintinhos e ela estava perto dos seus filhotes. E eu vi uma das outras galinhas ou frangas se aproximando, e aquela mãe abriu suas asas assim, e todos os pintinhos foram para debaixo das suas asas, e ela os cobriu e os protegeu. E é isso que Deus quer fazer com você. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós. E é por isso que Jesus está lamentando. Eu queria reunir vocês. Eu queria ter vocês aqui perto de mim, ao meu lado. Vocês não quiseram. É uma coisa terrível. E sabe, quando falamos sobre o filho pródigo, filho pródigo, por sua própria escolha, decidiu ir embora. Decidiu ir embora. Mas a ovelha perdida está perdida. Começou a ir para cá e para lá e estava perdida, não sabia como voltar. E é por isso que quero ler sobre Ezequiel 34. Palavras bonitas, começando no versículo 11. Pois assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo buscarei minhas ovelhas e as procurarei, assim como um pastor procura o seu rebanho no dia em que ele estiver entre as suas ovelhas que estão dispersas, assim procurarei as minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares onde foram espalhadas no dia nublado e escuro, e eu irei tirá-los do meio dos povos e reuni-los de entre as nações, e os trarei para sua própria terra, e os alimentarei sobre os montes de Israel, junto aos rios e em todos os lugares habitados do país. Eu as alimentarei em bons pastos, e sobre os altos montes de Israel será o seu abrigo. Ali eles se deitarão em bons apriscos, e em pastos fartos se alimentarão sobre os montes de Israel. Deus, no versículo 15, diz, eu buscarei minhas ovelhas e as farei deitar, diz o Senhor Deus. Deus te ama. E Ele quer fazer essas coisas por você e por mim. E eu te encorajo a permitir isso. E Ele se alegrará em você. Que imagens lindas, lindas desta lição. Fique ligado. Voltamos em apenas 1 minuto. É hora do momento de missão da 3ABN. Olá, eu sou Greg Morricone. Estou tão feliz que você se juntou a mim para o momento de missão da 3ABN. Tenho falado sobre Dan, que vive fora da rede,
sem eletricidade e com água de uma nascente. Embora ele tenha sido criado na igreja, virou as costas para a religião. Após uma vida em busca de prazer, ele enfrentou grandes desafios físicos e começou a sentir um forte anseio por Deus. Então ele visitou diferentes igrejas, mas percebeu apenas a hipocrisia, não os verdadeiros crentes. No entanto, em 2019, ele captou o sinal da WCG-FM, uma afiliada de rádio da 3ABN em Livingston, Tennessee. Lá ele ouviu sobre o sábado e isso o levou à Igreja Adventista do Sétimo Dia Lighthouse, em Lafayette, Tennessee. Sua dieta mudou, ele parou de fumar e beber e fez outras mudanças substanciais também. Enquanto estudava a Bíblia com eles, ele se apaixonou por Jesus e foi rebatizado. Agora, Dan prega sermões na igreja aproximadamente uma vez por mês. Ele adora falar sobre Jesus e o que ele fez em sua vida e participa do ministério nas prisões. Ele até fez uma viagem missionária a um orfanato que apoia no Quênia. Se a Rádio 3 ABN não estivesse lá, eu provavelmente estaria morto ou pelo menos perdido na escuridão, sem qualquer esperança, ele diz. Graças à Rádio 3 ABN, tornei-me adventista do sétimo dia e me apaixonei por Jesus. Louvado seja Deus, junte-se a mim na próxima vez para outro momento missionário da 3 ABN. Agora estamos prontos para continuar este maravilhoso estudo com a lição de terça-feira. Obrigado. Meu nome é Daniel Perim. A aula de terça-feira se chama Agradando a Deus com um ponto de interrogação. Agora vou convidá-los a participar comigo. Já fui professor no passado e gosto que as pessoas participem do que faço. Então, vou pedir para levantarem as mãos. Você sabe, você está sentado aí na sua sala de estar ou está no seu carro ouvindo o rádio. Se você estiver dirigindo, apenas mantenha as mãos no volante. Mas eu quero que você levante as mãos em resposta a estas duas perguntas. A primeira pergunta é esta. Você quer agradar a Deus? Ah, sim, todas as mãos se levantam. Tudo bem, nenhuma surpresa aí. Agora, a próxima pergunta, você agrada a Deus? Ah, menos mãos, consigo ver isso. Tem algumas por aí. Provavelmente são as crianças. Próxima pergunta, Deus te ama? Mãos para cima novamente. Claro que Ele te ama. Ele ama todo mundo, até aqueles que o odeiam. Deus te perdoa? As mãos ainda levantadas. Claro, por que mais Deus teria enviado Jesus para morrer por você? Ele te ama, Ele te perdoa. Então, por que seríamos tão relutantes em dizer que Deus está satisfeito comigo? Eu agrado a Deus. Ou que Deus está bem satisfeito comigo. Agora, falando honestamente aqui, e provavelmente é isso que está passando pela sua mente, bem satisfeito? Não foi isso que o Pai disse sobre Jesus? Não há como eu ser tão agradável como Jesus? Se eu fosse tão agradável como Jesus, teria que ser perfeito. Nada menos que o padrão perfeito poderia agradar ao Deus perfeito. Eu nunca poderia agradar a Deus. Eu nunca poderia ser tão bom. A Bíblia é clara que Deus pode ser agradado. O Salmo 149, versículo 4, diz, porque o Senhor tem prazer no seu povo. Você poderia dizer que ele está satisfeito com seu povo. Você já ouviu Shelley com o Salmo 147. Eu amo isso. Ela só te deu o versículo 11, mas vou voltar ao versículo 10. O fim do versículo diz, o Senhor não se compraz nos músculos do guerreiro. O Senhor se agrada daqueles que o temem. Em outras palavras, Deus não está assistindo às Olimpíadas porque ama ver as façanhas da humanidade. Veja o que eles podem fazer. Não, essas coisas não impressionam Deus. Esse texto, posso todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece e outras promessas sobre vitória não são promessas para um time esportivo ganhar um campeonato. Isso não é o objetivo deles. Deus não se agrada dessas coisas. Provérbios, capítulo 15, versículo 8, diz que a oração dos retos é o seu prazer. Ele ama isso. E o versículo 9, então, diz que ele nos ama. Hebreus 11, 5 e 6 diz que Enoque agradou a Deus. Ele agradou a Deus. E então, o versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O que podemos ver é que Deus tem preferências. Ele tem gostos e desgostos e Deus é afetado por nós. Por mais estranho que isso possa parecer, há uma conexão íntima e intrincada entre nós e o céu que penetra até o próprio trono do céu. O que fazemos afeta Deus e todo o céu. Seguir a orientação de Deus me agrada. Às vezes, temos um papel no que agrada a Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9, diz:
Portanto, procuramos agradá-lo, quer presentes, quer ausentes. Esse é o meu objetivo, isso é o que eu quero. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 diz: Finalmente, então, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que progredis mais e mais, assim como recebestes de nós, sobre como deveis andar e agradar a Deus. É assim que devemos viver. Então, o que agrada a Deus? Como podemos agradar a Deus? Porque eu sei que temos uma visão superficial do prazer divino quando vemos Deus através da lente do que nos agrada. Os prazeres humanos foram tão degradados e tão distorcidos pelo pecado que eu não poderia olhar para o que me agrada e pensar, certamente Deus gosta disso. Eu não conseguia olhar para os prazeres do mundo e dizer, Deus quer essas coisas, porque meus desejos inconstantes, meus altos e baixos não são como Deus, que é imutável e justo. Em vez disso, vamos à Escritura, descobrir o que agrada a Deus. Este texto em 1 João, capítulo 4, versículo 8. É meio que um tema de todo este trimestre. Diz que Deus é amor. O que isso significa? Se Deus é amor, isso significa que Ele dá. Tudo sobre Deus é doação de si mesmo. Sua alegria, seu propósito está em doar-se. Então, o que agradaria a Deus? Se nós recebemos isso, pense em dar a alguém um presente. Você pensou bastante nisso, talvez tenha colocado algum dinheiro nisso, você criou algo bonito, então você dá o presente um pouco mais cedo. Você está assistindo eles rasgarem o papel ou tirarem o laço, e você fica animado ao ver o rosto deles. Muito obrigado, isso é tão atencioso, tão gentil da sua parte. Então, o que agrada a Deus quando aceitamos seu presente? Qual é o presente dele? Ele é esse presente. Ele é o amor em si. Ele é a própria vida, quando recebemos a vida que vem dele. Quando estamos em um relacionamento com Deus, um relacionamento de aliança com Deus, então estamos recebendo todos os benefícios, porque é isso que Deus é benefícios. É bênçãos derramadas. É isso que agrada a Deus, ser desfrutado, desejado, glorificado. Pense em Deus como o Criador. Apocalipse 4, versículo 11, diz, Tu és digno, ó Senhor, de receber glória e honra e poder, pois criaste todas as coisas por tua vontade. Eles existem e foram criados. Em outras palavras, Ele desejou fazer este mundo. Ele desejou fazer você. E quando Ele criou este mundo, não havia nada que não fosse bom. Ele mesmo disse isso. Tudo é muito bom. Não havia nada que fosse desagradável ou revoltante para a humanidade ou para Ele. Ele amou isso. Ele amou as pessoas que criou. Ele estava satisfeito porque havia uma relação desobstruída onde ele podia derramar seu amor e ser recebido com alegria e felicidade. O livro de Levítico descreve os sacrifícios no altar com palavras como cheiro suave, aroma agradável. Como o cheiro de carne queimada poderia agradar a Deus? Bem, quando faziam esses sacrifícios, estavam agindo com fé, olhando para frente, agindo com fé, confiando na vida, morte e ressurreição, e no poder e o ministério de Jesus Cristo. E isso para Deus é doce. Ele diz, sim, eles me receberam. Eles me aceitaram. Eles aceitaram tudo o que tenho para oferecer. E Ele está satisfeito porque o relacionamento com Ele foi restaurado e quem Ele é, um canal de doação, pode continuar a ser recebido por nós. Eu amo o Salmo 16:11. Diz, Tu me mostrarás o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, à tua mão direita há delícias perpetuamente. Este é o jardim do Éden restaurado, nada além de prazer. Não o prazer do mundo. Confundimos tanto essa palavra. Estamos felizes em estar na sua presença e Ele está feliz em estar conosco. Deus deu a aliança. A aliança é sua promessa para nós e foi ideia dele. A aliança de Deus é boa porque Deus é bom. Amém. Sua aliança o agrada, Ele a deseja, Ele é quem a originou. É o presente dele para nós. Não é o menor de dois males e não é um plano B porque todo o resto falhou. Sua aliança o agrada porque nos restaura para estarmos em um relacionamento correto com Ele. O que agrada a Deus?
quando estamos em aliança com Ele. Como o agradamos? Estando em relacionamento. Por quê? Porque então Ele pode derramar sobre nós as bênçãos que vêm de seu caráter, e essas bênçãos fazem algo em nós. Elas começam a trabalhar algo em nós. Então, o fruto agradável começa a se formar, amadurecer, crescer e ser colhido em nossa vida. Veja, pensamos que precisamos ter o fruto para agradar a Deus, mas o fruto é apenas o fruto do que já o agrada. E isso é estar unido a Ele em um relacionamento. Então, nós não fazemos coisas agradáveis para obter o prazer de Deus. Nós simplesmente nos unimos a Ele. E, claro, há partes dessa união. Nosso tempo de oração e estudo da Bíblia, nossa meditação, nosso amor pelas coisas da natureza, nosso desfrutar da bondade que Ele derrama em nós, recebendo a misericórdia e o perdão que Ele nos dá. Mas quando nos unimos a Ele, algo é aberto, um canal é desbloqueado, onde podemos receber o caráter de Cristo e vestir esse caráter de Cristo e ser transformados pelo caráter de Cristo. E Deus pode verdadeiramente olhar para nós porque começamos a parecer com Cristo. Ele diz: estou muito satisfeito. Eles parecem exatamente com meu filho, Cristo, Jesus Cristo. Isso é ótimo. Então, Deus se agrada quando o recebemos. Ouça João capítulo 1, versículo 12. Sei que este texto já fez parte deste trimestre, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus e, como filhos de Deus, agradamos a Ele. Amém. Muito obrigada, Daniel, Pastor Johnny e Shelley. Que lição incrível! Meu nome é Jill Morricone. Na quarta-feira, olharemos para pedras vivas e adivinhem qual é a essência da minha lição. Como a humanidade agrada a Deus. Então é realmente quase idêntico ao que Daniel estava falando, mas vamos apenas olhar de um ângulo um pouco diferente. A pergunta vem da lição. A primeira pergunta é esta: como é que nós, como seres pecadores caídos, podemos agradar a um Deus santo? Tenho 6 pontos sobre como agradar a Deus, como os seres humanos podem trazer alegria ao coração de Deus. E eu amo tudo o que o Daniel disse. Algumas destas ideias serão as mesmas e outras veremos de um ângulo ligeiramente diferente. Nosso primeiro versículo é Romanos, capítulo 5, versículo 8. Você conhece a Escritura e provavelmente já a citamos em todas as lições até agora. Deus demonstra o seu próprio amor por nós, que enquanto ainda éramos, o grego significa ainda, mesmo agora, enquanto ainda éramos ou ainda somos pecadores, Cristo morreu por nós. Veja, Deus me amou antes mesmo de eu amá-lo. Ele estendeu graça para mim antes mesmo de eu saber que precisava dela. Ele morreu por todos nós antes mesmo de reconhecermos que éramos pecadores. Lição número 1. Agradar a Deus se origina em Deus. Em outras palavras, Deus dá o primeiro passo. Ele dá o primeiro passo em nossa direção. Ele deu Jesus para nos reconciliar com o Pai, para atravessar o abismo que o pecado causou. Nossa próxima passagem é Hebreus capítulo 11, versículo 6. E você já leu essa escritura. Eu amo esta. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam diligentemente. Lição número 2. Agradar a Deus continua com a fé. Veja, agradar a Deus começa com Deus. Ele dá o primeiro passo, mas nós temos que responder. Deus derrama seu amor sobre este mundo. Ele deu Jesus, mas temos uma escolha a fazer. Vamos responder pela fé e aceitar seu presente? Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 nos dizem o quê? Pela graça vocês foram salvos por meio da fé. Lá vem essa fé novamente. Não vem de vocês mesmos. É o presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, a salvação é um presente. É um presente. O sangue de Jesus nos limpa de todos os pecados, mas temos que aceitar isso pela fé. A nossa próxima escritura está no livro de Romanos 4. Romanos 4, versículo 3. Shelley, você vai amar esta. O que diz a Escritura? Abraão acreditou em Deus. Isso é fé, e isso foi computado a ele como justiça. Foi considerado, foi imputado a ele como justiça. Conclusão número 3. Agradar a Deus é possível apenas por causa da justiça de Cristo. Somente através da justiça de Cristo podemos agradar a Deus.
através da veste branca de justiça com a qual ele nos cobre. Chamamos isso de justiça imputada de Cristo. Esta é a justificação no momento em que aceitamos Jesus como nosso Salvador. Confessamos nossos pecados. O sangue de Jesus nos cobre. Sua justiça é creditada, por assim dizer, em nossa conta. Nós conhecemos 2 Coríntios 5, 21. Esta é aquela grande troca, pode-se dizer. Deus fez Jesus, que não conhecia pecado, se tornar pecado por nós, para que você e eu pudéssemos receber a justiça de Deus nele. Então, o que isso significa? Jesus levou o meu pecado na cruz. E ele me deu ou trocou por sua vida perfeita, sua morte substitutiva. E às vezes essa palavra é grande, expiação substitutiva. O que isso significa? Ele tomou o meu lugar. Ele tomou o meu lugar na cruz. Vamos continuar lendo. Estamos indo agora para Romanos. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Vimos que agradar a Deus se origina em Deus. Ele é o primeiro que nos atraiu. Então continua com a fé. Temos que responder com fé a esse amor de Deus. Então, é só possível porque a justiça imputada de Cristo cobre meu pecado. Pastor James, acho que foi na primeira lição que você falou sobre a veste de casamento que nos é dada. Agora, em Romanos 8, verso 1, estamos olhando para o ponto principal número 4. Portanto, agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sabe, se você ler Romanos 7, verá esta grande batalha que acontece. Não é verdade? O que eu quero fazer, essas são as coisas que eu não faço. E as coisas que eu não quero fazer, essas são as que eu faço. E então, o que Paulo exclama? Ó, homem miserável que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Então, entra o Espírito Santo. A nossa conclusão número 4 é: agradar a Deus requer a obra do Espírito Santo na vida do crente. Recebam o poder do Espírito Santo em suas vidas. Às vezes lemos isso e dizemos que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E meio que paramos por aí. Mas o versículo não para aí. Diz que, se não andarmos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E ao ler Romanos capítulo 8, você vê esse dom do Espírito Santo na vida do crente. Se você pular para os versículos 11 e 13. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, aquele ressuscitou Cristo dos mortos também dará vida a vossos corpos mortais, através do Espírito que habita em você. Verso 13. Se você viver segundo a carne, você morrerá, mas se pelo Espírito você fizer morrer as obras do corpo, viverá. Veja, é o Espírito Santo que nos dá poder sobrenatural. É o Espírito Santo que nos capacita a fazer morrer as obras do corpo. O Espírito Santo capacita-nos a viver para Jesus. Vamos ler agora Hebreus 13. Hebreus 13, versículos 20 e 21. Temos mais duas conclusões. Hebreus 13, 20 e 21. Que o Deus da paz, que ressuscitou dentre os mortos nosso Senhor Jesus, aquele grande pastor das ovelhas, por meio do sangue da aliança eterna, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazer sua vontade, operando em vós o que é. Qual é essa palavra? Agradável aos olhos dele por meio de Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Como você e eu podemos nos tornar agradáveis a Deus? Como nós que estávamos mortos em delitos e pecados, podemos nos tornar aceitáveis para Deus? Dê a Ele acesso para mudar o seu coração. A lição 5 é: agradar a Deus é possível porque Ele é quem nos transforma. Este é um processo de santificação. E acho que, como cristãos adventistas do sétimo dia, e provavelmente outras denominações também, somos muito bons em ensinar a justiça pela fé, a justificação pela fé. Somos salvos pela graça, pelo sangue de Jesus. Aceitamos isso pela fé e então dizemos: agora temos que fazer obras sozinhos. Não, é tudo Jesus. É Deus quem opera em nós tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Ele nos dá o desejo de segui-lo. Ele nos dá o poder para segui-lo. A justiça imputada. Tudo é Jesus. Isso é a justificação. Aquele momento em que você o aceita, ele nos cobre com o sangue de Jesus.
Mas a santificação toda é obra de Jesus. É você e eu nos rendendo e submetendo, morrendo para o velho modo de vida, escolhendo permanecer em Jesus, escolher permitir que Ele viva dentro de nós, escolher se render e deixá-lo nos transformar. Nossa última reflexão é de 1 João. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Agora somos filhos de Deus. Ainda não foi revelado o que seremos, mas sabemos que quando Ele for revelado, seremos como Ele, pois o veremos como Ele é. É possível agradar a Deus, porque Ele me transforma para me tornar como Jesus. A obra de Deus é tão completa que o próprio Deus, que Ele mesmo realmente nos faz semelhantes a Ele. Aleluia! Aleluia! Como é incrível que a obra de Deus, a obra que Ele começa em nossos corações e vidas, seja tão completa, que Ele nos tornará semelhantes a Jesus Cristo, seu Filho. Assim, agradar a Deus origina-se com Deus, continua pela fé. Só é possível por causa da justiça de Cristo que nos é imputada. Requer o trabalho do Espírito Santo. E é possível porque Deus é quem nos transforma. Esse é o processo de santificação, de crescimento em Cristo. E é possível porque Ele nos muda para sermos como Jesus. Amém. Obrigado, Jill. Meu nome é James Rafferty e eu tenho a lição de quinta-feira, que é intitulada Um Objetivo Digno. Eu amo o que você compartilhou, Jill, sobre agradar a Deus ser possível apenas através da justiça de Jesus Cristo, o dom do Espírito Santo, e que é obra de Deus. E eu amo o que Daniel compartilhou. Resumi esses pensamentos de todas as apresentações. Daniel, quando aceitamos Deus, agradamos a Deus. E João, estamos seguros nas mãos do Senhor. E Shelley, somos infinitamente valorizados por Deus. Então podemos ver que esta lição é uma revelação poderosa do amor de Deus e um objetivo digno é estar sob a proteção de sua misericórdia, mediação e amor. Sabe, Deus se agrada até das menores respostas positivas ao seu amor. Através daquele que sozinho é digno de amor, como ele mesmo é e perfeitamente justo, cada um de nós pode ser considerado justo e contado entre os amados de Deus que viverão com Ele em amor perfeito por toda a eternidade. E esta é a maior esperança de redenção. Isso envolve o trabalho de Cristo por nós no céu, agora no lugar santíssimo do santuário celestial. Mas você pode se perguntar, isso pode me incluir? E se eu não for bom o suficiente? E se eu estiver com medo? E se eu não tiver fé suficiente? E é nisso que vamos nos concentrar na lição de hoje, a lição de quinta-feira. Vamos ler Marcos, capítulo 9, e estaremos analisando os versículos 17 a 29 do capítulo 9 de Marcos. Talvez não consigamos passar por todos esses versículos, mas esta é a história de um pai que lutou para ter fé suficiente para que seu filho fosse curado. Começa aqui no versículo 17. E um da multidão respondeu e disse: Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. E sempre que o pega, ele o rasga, e ele espuma e range os dentes, e está definhando. Isso significa que ele está perdendo peso. Está ficando cada vez mais magro. Está morrendo bem na frente dos meus olhos. Você pode imaginar esse pai? E eu falei com seus discípulos para que expulsassem esse espírito maligno, e eles não conseguiram. Eles não puderam fazer isso. E ele respondeu e disse: Ó, geração sem fé, por quanto tempo estarei com vocês? Por quanto tempo terei que suportá-los? Tragam-no para mim. E eles o trouxeram até ele. E quando ele o viu imediatamente, o espírito o atormentou, e ele caiu no chão, se debatendo e espumando. Você pode imaginar que o filho é levado a Jesus Cristo, e você tem essa expectativa de que algo vai acontecer? Jesus vai fazer algo? Os discípulos não puderam fazer nada, e o pai está duvidando que qualquer coisa possa ser feita, mas Jesus vai fazer algo. E assim que o pai traz o filho à presença de Cristo, ele tem uma dessas convulsões novamente. É quase como se ele piorasse, antes de melhorar. Às vezes, na vida, as coisas parecem piorar antes de melhorar. Às vezes, vamos a Jesus, às vezes, aceitamos Cristo, às vezes, dizemos, vou entregar meu coração a Jesus. Vou tentar isso. E parece que
As coisas pioram antes de melhorar. Não desanime, porque Satanás não desiste facilmente de nós. Ele não solta a sua garra facilmente. Às vezes há uma pequena batalha que ocorre quando buscamos entregar nossas vidas a Cristo. E ele perguntou-lhe, isto é, Jesus perguntou ao Pai, há quanto tempo isso lhe acontece? Você sabe, Jesus se interessa por nós. Ele quer saber sobre a nossa história. Ele quer saber sobre nossas vidas. Ele quer saber sobre as lutas que enfrentamos. Ele quer ser capaz de simpatizar e empatizar conosco na nossa humanidade. É por isso que ele se tornou parte da raça humana, por toda a eternidade. E ele disse, o Pai disse da criança, muitas vezes ele o lança no fogo e nas águas e tenta destruí-lo. E então, como se ele não pudesse falar mais sobre a história, ele simplesmente não quer insistir nisso. Pense nisso. Ele quer esperança. Se você pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos como se Jesus não tivesse compaixão, como se Jesus não quisesse ajudar, sabe? E às vezes temos essas dúvidas, não é? E essas palavras saem e saem como palavras duvidosas. E Jesus disse a ele, se você pode acreditar, todas as coisas são possíveis para quem acredita. E imediatamente o pai da criança gritou e disse com lágrimas, Senhor, eu acredito. Ajude minha descrença. Imediatamente. 4 pontos principais aqui. 4 pontos principais aqui. Imediatamente, quando confrontado com suas fraquezas, não espere para se melhorar. Não espere até que sua fé seja mais forte. Não espere até que todas as suas dúvidas sejam dissipadas. Haja imediatamente. Haja imediatamente. Ele clamou. Ele clamou a Jesus, não sussurre, não fale em tons abafados, não haja todo polido e digno, clame e grite, ó habitante de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de ti. E então diz que ele clamou com lágrimas, a vida é dura, o mundo é mau, nossos entes queridos merecem nossas lágrimas, não nossos clichês religiosos, nossas lágrimas. E então ele disse, Senhor, eu creio mesmo, eu realmente creio que tu és bom, creio que és todo poderoso, creio que este é o mundo do meu Pai, creio que embora o mal pareça tão forte, Deus ainda é o governante, eu creio nisso. 2 pontos importantes, e então ele disse, ajuda, por favor, ajuda, eu não posso fazer isso sem ti, ajuda-me, ajuda meu filho, ajuda-nos a todos, ajuda, e finalmente ajuda a minha incredulidade, e é palpável, é sufocante, é debilitante. Por favor, não deixe meu filho se perder por causa da minha incredulidade, por causa da nossa incredulidade, por causa das nossas fraquezas, por favor, Deus, livrai-nos do mal. E é assim que agradamos a Deus. Vamos a Deus como somos. Vamos a Deus com nossa incredulidade e nossa fraqueza. Vamos a Deus e choramos e imploramos. Vamos a Deus imediatamente. Vamos a Deus e contamos a Ele nossas lutas e nossas dúvidas. Pedimos a Ele que nos ajude, pedimos a Ele que nos ajude também pelos outros. Nós vamos a Deus com lágrimas. Reconhecemos que a vida é dura, que é difícil, que é má. Vamos a Deus e dizemos, por favor, Deus, nos liberta. E o que Deus faz? Como Deus responde quando nos aproximamos dele dessa maneira? Imediatamente, Jesus Cristo curou este jovem, ele expulsou os demônios dele e este jovem foi curado. E é isso que Deus quer fazer por nós, é isso que Deus quer fazer por cada um de nós. Sabem, os discípulos não conseguiram expulsar os demônios e toda a esperança parecia perdida. Mas Jesus veio e disse ao Pai, se você puder acreditar, todas as coisas são possíveis para aquele que acredita. E o pai, em lágrimas, respondeu, Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Mas observe como Jesus não disse ao homem, bem, volte para mim quando tiver mais fé. Volte para mim quando acreditar mais. Em vez disso, seu clamor, ou seja, o clamor do pai, ajuda a minha incredulidade, foi suficiente. Isso é o bastante. Deus te aceitará como você é. Não pense que você precisa ser perfeito para vir a Cristo. Não pense que você precisa ter tudo em ordem para vir a Cristo. Deus te aceitará como você é. Venha, venha. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas não precisamos ter uma fé perfeita. Não precisamos ter uma fé completa. De fato, como falamos, essa é a obra de Deus para completar nossa fé. Essa é a obra de Deus de nos dar esse dom da fé, de aperfeiçoar nossa fé. Na verdade, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Agradamos a Deus quando simplesmente vamos a Ele, quando confiamos em Deus, estamos agradando a Deus. E vemos isso por todas as Escrituras.
Algumas dessas escrituras já foram mencionadas, mas Paulo nos encoraja em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 9 e 10, que nosso objetivo é agradar bem a Deus, para que possamos andar, Colossenses capítulo 1, versículo 10, para que possamos andar de modo digno do Senhor, agradando-lhe em tudo, sendo frutíferos em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Tudo isso é após a salvação. Todo esse fruto vem como um testemunho da salvação que temos em Jesus Cristo. Sem fruto, sem salvação. Salvação, fruto. Eles vão estar juntos. Eles não podem ser separados. 1 Tessalonicenses 4 diz: Além disso, rogamos-vos, irmãos, e exortamos-vos pelo Senhor Jesus que, como recebestes de nós como deveis andar para agradar a Deus, assim abundeis mais e mais. Você pode imaginar agradar a Deus e depois agradar ainda mais a Deus? Agradar a Deus e agradar mais a Deus, e então agradar mais a Deus? Agradar mais a Deus, e então agradar mais a Deus, e então agradar mais a Deus, e então agradar mais a Deus, e mais e mais e mais? Sim, não fique satisfeito com, estou na igreja, estou salvo, estou fazendo isso, aquilo e o outro, sabe? Quando tiver uma oportunidade, agrade mais a Deus. Faça ainda mais para agradar a Deus. Eu e a minha esposa temos essas linguagens do amor no nosso relacionamento e temos linguagens do amor favoritas. E uma das linguagens do amor favoritas da minha esposa é o tempo de qualidade, passar tempo com ela. E uma das minhas linguagens do amor favoritas são os atos de serviço. E às vezes minha esposa faz todas essas coisas por mim, todos esses atos de serviço. E eu me sinto tão amado. E às vezes passo esse tempo de qualidade com ela e ela se sente amada. Mas de vez em quando despejamos todas as linguagens do amor de uma só vez. Apenas faça tudo. Apenas por favor, por favor, por favor, por favor, sobrecarregue as pessoas com esse amor. Encante Deus com o prazer que Ele sente em você e o amor que Ele deseja ver revelado, refletido através de você. Só tenho que dizer, acho que este foi meu estudo favorito de todos os tempos. Que estudo lindo! Vamos reservar um momento para algumas reflexões finais. Você sabe, pode ser que o diabo tenha convencido você de uma mentira de que você não é bom o suficiente. Você é mau demais para Jesus aceitá-lo. Mas, por favor, considere que ele deixou o céu. Ele morreu na cruz por você pensar que ele não vai aceitá-lo. Não acredite nessa mentira. Venha a ele como você é. Você será aceito e ele se regozijará por você. Deus se agrada quando aceitamos Jesus Cristo e sua justiça transformadora. Então, levantando as mãos mais uma vez, você aceita Jesus Cristo e sua justiça transformadora? Você agrada a Deus. Amém. Isso é poderoso. Lembro-me de João 6:37. Jesus diz: Quem vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então venha a Jesus como você está, com todos os seus pecados, fraquezas, questões e dúvidas. Ele o receberá, perdoará, purificará, transformará e fará de você alguém agradável a Deus. Amém. Uma das coisas que realmente agrada a Deus é se tratarmos as outras pessoas da maneira como Deus nos trata. Quanto mais vemos Deus, mais agradamos a Deus e mais seremos capazes de tratar os outros da maneira que vemos e sentimos Deus nos tratar. Amém. Todos que estão ouvindo minha voz agora, vocês valem nada menos do que o preço que Deus pagou por você com o precioso sangue de Jesus. Nunca deixe ninguém dizer que você não tem valor. Deus atribui grande valor à sua vida e se alegra sobre você com cânticos. Na próxima semana, lição número 4. Deus é apaixonado. Deus tem compaixão de ti. Ele te ama. Vamos orar? Nosso amado e santo, justo Pai Abba, obrigado pelo seu amor. Obrigado por nos ajudar a crescer no conhecimento de Ti e na Sua graça. Nós te amamos. Nós te louvamos. Em Cristo, oramos. Amém.